Bom, e com as polêmicas recentes envolvendo a Enel, diversas pessoas começaram a questionar as privatizações. No Brasil, já foram usados muitos modelos, alguns deram certo, outros nem tanto, mas quem vai explicar para a gente é o Fernando Nakagawa, porque todo mundo quer serviço bem prestado, mas serviços essenciais, como é o caso de energia. A gente pagando bem, mas faltando serviço, isso é muito ruim, né, Fernando? Ninguém gosta, Lu. E aí, por isso que volta essa discussão em episódios como o que a gente está vivendo na cidade de São Paulo, a discussão sobre modelos de privatização, quando é bom, quando é ruim. Há vários caminhos nessa história. A gente tem uma série de exemplos positivos e negativos. Por exemplo, a telefonia pode ser considerada uma privatização que deu certo, ou, por exemplo, os aeroportos, mas tem modelos que não deram muito certo, inclusive com empresas devolvendo concessões, como foi com serviços de água, por exemplo, em Berlim, Paris e Buenos Aires. As empresas simplesmente disseram para o poder público: não quero mais, quero devolver. Ela quer devolver porque não é lucrativo? Ou uma série de problemas foram observados que não estavam no radar dessas companhias. A gente separou os 4 principais modelos, que eles não se limitam apenas a esses, tá, Lu? Mas os mais comuns aqui no Brasil. Então, começando aqui pertinho da Lu, tem a privatização clássica, que foi feita muito nos anos 90, quando o Estado vende o poder, o controle de uma empresa. Por exemplo, no caso brasileiro, Embraer, Vale e a Telebrás, todas foram vendidas mesmo, o governo vendeu as ações. Aí depois, nos anos 2000, mais ou menos, o modelo de concessão ganhou muito espaço. O governo, o poder público, concede para uma empresa ou um serviço, o direito de um serviço, por um tempo determinado. Por isso, calendáriozinho, porque geralmente são 30 anos. Como, por exemplo, rodovias, companhias elétricas, a rodovia Dutra, a Ponte Rio-Niterói e a própria Enel São Paulo, Ceará. Tem uma série delas pelo Brasil. Há um outro modelo, Lu, que aqui é a parceria público-privada, conhecida como PPP. O governo e as empresas trabalham juntas. Por exemplo, na saúde, em São Paulo, vários hospitais estaduais são administrados por organizações sociais do setor privado. A parceria público-privada também construiu linhas de metrô, por exemplo, na cidade de São Paulo, em Salvador. No caso de concessões, é um modelo que o PT gosta, por exemplo. Em Salvador, no estado da Bahia, foram feitas várias concessões. Os aeroportos foram privatizados. O início da concessão dos aeroportos foi no governo de Dilma Rousseff. E aí, para terminar, Lu, o quarto modelo, que é a diluição de capital, quando o Estado vende uma participação da sua empresa e diminui a sua parte lá dentro. Foi assim, por exemplo, na Eletrobras. E é assim que o Estado de São Paulo planeja fazer com a Sabesp. Este é o quarto item porque é o mais recente, mas ele é muito parecido com o primeiro, porque numa diluição de capital, o Estado simplesmente deixa de ter o controle sobre aquela empresa. É muito mais parecido com uma privatização clássica, onde a empresa de fato é vendida. Ele deixa de ter o controle total, porque ele vende mais da metade das ações? Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, na Eletrobras ou na Sabesp, há a previsão da Golden Share, que é uma ação especial para temas muito específicos. O Brasil tem também uma Golden Share na Embraer. Então, se eles quiserem, por exemplo, mudar a sede da Eletrobras, o governo tem que aprovar. Então, é uma ação de classe especial, mas sim, de fato, ele perde o controle no caso da Eletrobras, perdeu o controle no caso da Embraer também, e o plano de Tarcísio de Freitas é fazer a mesma coisa com a Sabesp. Ô, Naka, só para encerrar a nossa conversa, um contrato bem amarradinho, foi o que disse o Tarcísio de Freitas, não é um contrato frouxo, no caso da Sabesp. Ele ajuda muito, mas ele dilui todos os problemas ou não? Não é apenas o contrato, são 3 etapas importantíssimas nessa história. Primeiro, o desenho do contrato, um contrato bom, cheio de amarras ali, que seja bem certinho. Segundo, um processo de licitação, honesto, né? Feito de maneira transparente, onde você tem, de fato, uma concorrência. E o terceiro, e talvez o mais importante deles, é ter uma agência reguladora que seja fiscalizadora, que tenha uma lupa para entender se o serviço está sendo prestado de maneira correta. Porque tem agência reguladora que vira meio que um sindicato das empresas e defende o interesse das empresas e não do consumidor. Então, são essas 3 etapas importantíssimas para que serviços essenciais como água, luz, transporte sejam concedidas para o setor privado, porque o Estado não tem dinheiro para fazer aeroporto, fazer
para enterrar fios, por exemplo, mas que seja prestado serviço de qualidade e com preço justo. Por exemplo, ninguém viu que desde 2019, o número que nós trouxemos ontem, 36% da força de trabalho tinha sido demitida e que tinha aumentado o número de consumidores e que isso poderia prejudicar em algum momento? Seria a agência reguladora que ia ver isso. Exatamente. A agência reguladora, a ANEEL, tem indicadores, por exemplo, de qualidade, por exemplo, mas esta questão do número de funcionários não está no radar.